Nós vamos ouvir agora um compositor chamado Quantz. Eu poderia falar a noite inteira desse cara, mas nem vou fazer isso, vou falar uns 3 minutos só. Não tanto por ele só, mas por causa do que tem em torno dele. Quantz nasceu em 1697. Bach nasceu em 1685. Você vai falar, por que você fala o tempo inteiro em Bach? Porque Bach é um nome conhecido da gente, né? E ele é referência na história da música, especialmente nesse período que a gente está ouvindo tudo, que é o Barroco. Para você ter uma ideia da importância do tal do Bach, o ano da morte do Bach, que é 1750, é o ano que foi eleito o fim do Barroco. Então, o Barroco durou até quando? Até 1750. Porque é o ano da morte de Bach. Né? Então, Bach é chamado o último grande Barroco. Mas a importância disso. Depois eu conto uma história para você, uma piada se der certo, mas isso é agora não. Quantz. O que o Quantz tem a ver com Bach? Bastante coisa. Primeiro, Quantz era um grande flautista, dos bons mesmo. Ele tinha um cargo muito especial, muito importante, em Dresden. E uma vez ele estava fazendo um concerto em Dresden e o Frederico da Prússia, o Frederico II da Prússia, jovem ainda, foi lá assistir o concerto, ficou encantado com ele. Ele era o Frederico II, gostava de música, gostava de tocar flauta. Falou, você me dá umas aulas de flauta? Bom, o Frederico II da Prússia, é claro que eu dou, grátis. Não, eu pago, não, tá. Foi dando tão certo esse negócio que quando ele que eu estou falando agora é o Frederico o Grande, não, ele ainda não era, ele é o Frederico da Prússia. Quando ele foi coroado rei, em 1740, ele lembrou-se do Quantz e falou, traz ele para a corte. E construiu um palácio chamado Sanssouci em Potsdam. Eu tenho muito orgulho de ser regente da orquestra de Potsdam, um dos regentes da orquestra de Potsdam. E meu caminho passa por dentro do palácio, para ir da sala de ensaios até a minha casa. E isso é muito bom. Né? Então, e o palácio está lá em cima, o Sanssouci, e ele trouxe o Quantz para dar aula para ele, o Frederico II, chamado Frederico Grande, o maior dos Fredericos da Prússia. E ele, o Frederico, começou a ir bem, estudar composição, adorava o Quantz. Quantz dava aula diariamente para o príncipe, e o príncipe se atreveu a tocar, a fazer alguns concertos, inclusive junto com o Quantz. O Quantz escreveu vários duetos para a flauta. Né? Flauta e crava, flauta e piano, forte depois, forte e piano. Um era para ele, Quantz, tocar, e a segunda para o rei. E ele fazia mais facinho para o rei, para não ter dúvida. Mas eu estou brincando um pouco, ele chegou a tocar bem, né? E compôs algumas coisas também. Era atrevido o Frederico, ele era um grande intelectual. Levou Voltaire para morar na corte, discutia filosofia com Voltaire. Madura, ele era bom mesmo. Falava várias línguas, adorava ler o que o pai execrava, mas enfim. O fato é que o Quantz, morando na corte, tinha uma grande referência musical. E sabe quem mais o Frederico II levou para morar na corte também? O filho mais conhecido do Bach, o Carl Philipp Emanuel Bach. Carl Philipp Emanuel Bach foi um músico da corte de Potsdam, regia orquestra, escrevia música para a corte. Os dois conviviam, imagina. E agora a história boa, que é o seguinte: quando Bach estava nos últimos anos da vida dele, em 1748, ele morreu em 50, ele foi visitar o neto, morava em Leipzig, Bach. Ele foi visitar o neto em Potsdam, que havia nascido, filho do Carl Philipp Emanuel Bach. E reza a lenda, que não é tão lenda assim porque tem um fundo de verdade, que quando o Bach chegou, depois de 2 semanas de viagem, são 100 e poucos quilômetros, mas na época era muito difícil viajar, ele chegou sujo e tarará, chegou na porta da cidade, né, no portão principal que está lá até hoje, ele disse, eu sou o Bach e vim aqui visitar meu neto. Ele falou, ordem do rei, senhor ou seu velho? O velho Bach, o pai do Carl? Sou. Primeiro vai para o palácio. Ele falou, o que eu fiz de errado? Ai meu Deus, não sei o quê. Quando chegou lá, o Frederico II, em trajes reais, disse, velho Bach, nós compramos um forte piano e queria que o senhor inaugurasse. E aí, ele tocou o Bach, improvisou um pouquinho, cansado, suado. E aí, o que o rei fez? Deu um tema para ele, que eu perguntei se a Helena lembra, é isso aí. É tão difícil quanto. É um tema horrível. É bonito, mas é difícil a beça com esse cromatismo para as duas. E falou, Bach, senta agora e improvisa. Faz uma fuga, 2 vozes, baseado nesse tema. E o Bach começou. Agora 3 vozes. Agora invertido, agora não sei o quê. Aí falou 4 vozes. Ah, você está querendo demais também, peraí, preciso pensar um pouco, né? Assim. Voltou para a casa dele uns dias mais tarde, para Leipzig, e lembrou
tudo que ele tinha tocado, botou no papel e mandou para o rei, para o Frederico II. Falou: aqui vai um humilde presente desse teu servo, que se atreveu a usar o seu tema para escrever uma coisa tão simplinha. É o monumento do contraponto, né? Ficou chamando oferenda musical, sobre um tema real, esse que a gente ouviu. A gente acha o Quantz que deu esse tema. O Fred não teria condição de fazer sozinho isso. Nós vamos ouvir o Quantz agora, que foi o professor de flauta do Frederico II, e esta peça é de alguém que conhece flauta, você vai notar. A flauta é importantíssima aqui, como todos os outros, mas ele se dava bem com a flauta. Tanto que tem um método que ele escreveu que até hoje é usado para quem faz música barroca. Ele é o Quantz, né? É o Versuch ein Flautenspiel. É um método de flauta que ele escreveu naquele tempo e os flautistas de hoje usam ainda. Você imagina a importância do cara? Pois é desse Quantz que a gente vai ouvir a trio sonata em Dó menor.
gente já falou tanto em Bach, agora é uma peça do próprio Bach. Aliás, é uma peça do Bach, mas que foi atribuído a um filho dele, talvez. Há uma certa dúvida se foi ele mesmo que escreveu. Os especialistas todos concordam que não, tem que ter sido o velho Bach. Porque a qualidade é tão incrível, a forma de pensar, as estruturas musicais é típica do Bach do velho. Não tem assinatura o manuscrito, é por isso que a gente não tem, os estudiosos não têm certeza. De repente pode ter sido copiada pelo Carl Philipp. Falamos do Carl Philipp agora, que era o filho do Bach que estava lá na Prússia, né? Pois é. Bach viveu em Leipzig, essa segunda parte da vida toda dele, e ele era responsável pela música em 3 grandes igrejas de Leipzig, e cuja a principal era a Catedral São Thomas. Mas o que eu acho interessante conversar com vocês é que Bach escreveu bastante música incidental, música para contextos musicais distintos, e música para pequenos grupos, não sacra, embora a grande produção dele tenha sido ou a música com finalidade de ensino ou a música com uma finalidade sacra. E há uma razão para ter uma série de músicas escritas também para fora da igreja, digamos. Havia uma instituição muito interessante em Leipzig que se chamava a Cafeteria do Gottfried Zimmermann. O café estava entrando na Europa nessa época. Essa época quer dizer finais dos anos 1600 e início dos anos 1700. Até então não se conhecia muito bem café por lá. E acontece que o Zimmermann abriu uma cafeteria e ele tinha uma boa relação com o Bach, se tornaram amigos. E devagar eles vai escrever uma cantata do café para ser, a pedido do Zimmermann, para ser tocada na cafeteria. Uma cantata secular, profana, não para o culto. Né? E Zimmermann tinha um espaço grande embaixo, ele promovia concertos. E criou-se uma espécie de camerata, um grupo musical chamado Colégio Músico, lá na cafeteria do Zimmermann, de cerca de 50 a 60 músicos, estudantes da universidade, e que se juntavam lá 2 vezes por semana, às quartas e sextas, das 20 às 22 horas, religiosamente, para ensaiarem, e produziam música de altíssima qualidade. Bach escreveu muita coisa para eles. Por exemplo, uma trilha sonata como essa pode ter sido escrita para eles. Sabe-se que foi tocada uma muito parecida com essa, então supõe-se que seja exatamente essa que vamos ouvir agora. Bach tornou-se regente, diretor desse colégio músico. E aí é claro que ele pôde escrever muito mais obras assim para o uso não sacro, não religioso. Esta que vamos ouvir é uma trio sonata, e eu brincava, é uma trio, então é para 3 pessoas, mas temos 4 músicos. É porque, de fato, em princípio, na primeira ideia, o ideal do equilíbrio harmônico era o número perfeito da trindade, 3 músicos. Então, 2 instrumentos agudos, 2 violinos, por exemplo, ou uma flauta e um violino, e um violoncelo, um fagote, uma flauta e um oboé. Isso era um ideal de equilíbrio perfeito nos ouvidos daquela época. Mas alguém começou a dizer, olha, se a gente tivesse junto com a linha do instrumento grave, que é o violoncelo, se com a linha do instrumento grave a gente tivesse alguém que fizesse o recheio, a harmonia, seria bacana. Foi aí que o cravo ou o órgão entrou na história. Então o cravo o órgão toca a linha que o cello está tocando, só que com acordes, colocando as harmonias. Né? Então continua chamando um trio, mas é sempre 4. Porque a gente tem aí o chamado baixo cifrado. O baixo cifrado é tocado, o baixo contínuo é tocado por um conjunto de 2 instrumentos. O cravo sempre e algum outro instrumento grave. Nesse caso, o violoncelo, ou podia ser um fagote, caso a gente tivesse aqui uma flauta e um oboé, assim por diante. Né? Então, um instrumento grave, dobrando a linha da mão esquerda. Por isso, em forma de trio. Né? Linhas melódicas, nós temos, de fato, 3, mesmo aqui. Aí, são as trio sonatas. Gênero muito rico naquela época, no período barroco. Essa trio sonata recebeu o número de catálogo de Bach de 1038. Peraí, 1038, um catálogo? Quer dizer que pelo menos antes dessa tem 1037 peças? Isso. Mas Bach escreveu tanto, muito mais do dobro disso. Escreveu demais da conta. E tudo com uma qualidade incrível. A gente não sabe como era possível. Se trabalhava. E olha que ele teve quase 20 filhos. Pois bem, chega de falar umas bobagens. Você vai ouvir a belíssima trio sonata BWV 1038. São 4 movimentos. Largo, que é um movimento lento, mais soltão. Depois, imediatamente, o vivace, que é vivo, como diz o próprio nome. Aí um adagio, que é um tempo mais conservador, não tanto. E depois um presto. Presto, ó, fogo na canjica. É rápido.
Cuidado. E aí, então, 4 movimentos. Por isso que a gente às vezes não está aplaudindo no meio, você vê? Porque a tradição é que a gente aplaude no fim dos 4. Então você vai ter que ter paciência para aplaudir os nossos músicos. Larga o movimento lento, depois vem um vivate. Dá vontade de aplaudir porque é bem bonito, mas não pode. Aí vem o adágio, pode, mas não se faz. Aí vem o adágio mais lentinho e o presto. 4, vai contando, a gente aplaude com o maior pique.
Rogério. Bom, a última peça já é a última peça do nosso programa de hoje e a peça de um compositor chamado Telemann. Para falar um pouquinho dele, eu queria que você pensasse o seguinte: vocês todos que estão aqui, a menos que viveram em Marte os últimos 40, 50 anos, já ouviram falar em Beethoven, por exemplo, né? Mas duvido que muitos de vocês tenham ouvido falar em um cara, menos os músicos, é claro, chamado Spohr. S-P-O-H-E. Spohr. Os não músicos não fazem a menor ideia de quem seja. No entanto, os dois foram contemporâneos. E o famosão na época era o Spohr, não era Beethoven. Beethoven era meio pirado, né? Spohr era o cara. Aconteceu com Telemann e Bach. Bach era tão importante para nós hoje que ele foi escolhido para ser o fim do barroco, imagina. Só que na época dele, Telemann era o cara. Telemann era popstar, entrava nas cidades aplaudido, era chique Telemann. Telemann vivia em Hamburgo. Hamburgo, na época, era uma cidade-estado, tinha sua própria moeda, seu porto. Era um porto, Hamburgo ainda, não era. Né? Então, muitos navios paravam ali, a cidade era riquíssima e tinha luxos próprios que podiam pagar e comprar. E Telemann, que era da região, ele morreu em Hamburgo. Ele passou lá a juventude dele, estudando bastante, mas ele era autodidata, curiosamente, e tocava tudo que era instrumento que caía na mão dele. E tocava bem, né? Porque tem gente que fala, eu toco muitos instrumentos, toca nenhum que preste, né? A gente brinca, no mundo da música, se você toca mais do que dois, você não toca nenhum bem, né? Então, mas o danado do Telemann era de amargar, tocava mesmo, e compunha. Escrevia que nem louco. Foi um dos compositores mais prolíficos da história da música. Foi contemporâneo de Bach, era amigo de Handel, conheceu bastante bem Handel. E era aplaudidíssimo. Vou contar só uma história das muitas que podia sobre Telemann. Bach era um ilustre desconhecido e morreu o mestre de capela, ou na verdade o cantor, o músico da igreja São Tomás de Leipzig, chamado Kuhnau. Kuhnau morreu, era um músico célebre e precisava de um lugar para assumir o posto do Kuhnau, que havia falecido. Abriram um concurso. Candidataram-se 3 músicos, um desconhecido chamado Bach, um músico chamado Graupner, que estava numa corte ali por perto de Leipzig, e Telemann. Quando a comissão viu o número de Telemann, falou, não precisa nem fazer o concurso, já sabemos quem vai ganhar. Telemann, estava na cara. Vieram, tiveram que escrever uma cantata cada um, fazer improviso no órgão, fazer um ensaio, Bom, Telemann, claro, todo mundo falou, tem que ser o Telemann. Daí, o chefe dele lá de Hamburgo falou, a gente dobra o teu salário, não vai embora. Aí ele falou, tá bom, então não vou. Voltou. O Graupner não foi liberado também, só sobrou Bach. Aí então, e aí como disse o meu amigo, né, com esses olhos que a terra de comer, eu li numa ata que está lá no consistório da igreja de São Tomás, assim, por não termos conseguido
o músico que queríamos, nem aquele que julgávamos mais apropriado, no dia tal contratamos Bach. Eles têm vergonha até hoje dessa ata. E aí vem a coisa bonita, né? Que os outros caras, Telemann, que era de Hamburgo, cidade importante, Graupner, de uma corte importante também, e Bach era ninguém. Bach vinha de uma pequenininha cidade. E sabe, nós costumamos dizer no mundo da música que algumas cidades tornaram os músicos e os compositores importantes por causa dos postos. E Bach tornou importante as cidades por onde ele passou. Olha que bonito. É verdade. E nós vamos, então, agora ouvir o famosão, o Telemann, que não era de jogar fora, não, ele era muito bom, como você vai ver agora. Não é porque ele era menor que Bach, imagina, na época, muito maior. É a última peça do programa, eu quero já agradecer a atenção de vocês. É uma sonata em Lá menor. É a sonata lá, trio sonata outra vez, todas elas foram trio sonatas, claro, porque é uma forma de trio que aqui está. Tudo que ouvimos foram trio sonatas. E esta é uma composição do Telemann, também em 4 movimentos. Largo, mas lento, vivace, rapidão, afetuoso e alegro para terminar, 4 movimentos. Vamos ouvir.